como entender um Deus que são três pessoas. A palavra diz pra gente, está lá em Deuteronômio 6, 4 e um pouquinho de 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Misericórdia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não, gente, não precisa ter. Então tá. É só para vocês, né? Então lá já diz pra gente, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Isaías, ele fala, eu sou o Senhor sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Então nós temos um Deus. E não poderiam ser nem dois, quanto mais três, porque se fossem dois, um teria que ser maior que o outro. E Deus não pode ser menor do que o outro, porque senão não seria Deus. Então nós temos um Deus. Agora, quem revelou para a gente a verdade da Santíssima Trindade? São três pessoas. Não foi a igreja, não foram os santos, não foram os papas, os padres. Quem revelou para a gente foi Jesus. Jesus ele veio nos dizer, também não precisem pegar, que são algumas. Em Mateus 11, 27, ele diz, todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavras de salvação. Glória a Deus. Jesus revelou para a gente Deus que é Pai. Então tem alguém que não é Ele, que é o Pai. E Ele conhece o Pai conhece Ele. Então já é outra pessoa, já não é mais, né? A gente conhece o Pai. Em João 14, 16, um pedacinho do 17, Jesus nos apresenta outra pessoa. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Palavra da salvação. Glória a Deus. Então agora a gente sabe que tem o Pai e tem o Paráclito. Tem o Espírito Santo, que é aquele que, quando Jesus chega ao Pai, ele envia para a gente. Então, a gente já sabe que então tem Deus Pai e Deus Espírito Santo. E ele mesmo se assume na pessoa de Deus. Em João 8, 58. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Palavra da salvação. Glória a Deus. Eu sou. Em hebraico, eu sou significa Javé. Tanto que a gente se lembra lá em Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus, né? Como eu vou me referir a Deus então? Como eu me refiro ao Senhor? E ele diz, né? Eu sou. Então Jesus também é Deus. Então a palavra que não mente para a gente fala que a gente tem um único Deus, e Jesus, que não mente para a gente, revela que são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora a gente pode pegar a palavra em Efésios 1. Efésios 1, a gente pode começar lá do versículo 3. Porque aqui São Paulo já vem falando também de Deus nas três pessoas. Deixa eu pegar aqui.
Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos acolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Então aqui, São Paulo nos apresenta Deus, que é um Pai todo cheio de amor, que cria a gente para que nós sejamos santos. Né? Ele nos cria e Ele nos adota por filhos porque Ele quer. Porque pela vontade que Ele tem, Deus Pai nos cria para que nós buscamos ser a semelhança dEle, para viver o amor com a gente. Lá no versículo 7, ele vai falar do Filho. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Então, o Filho é o Redentor. O Filho é quem veio, né, para perdoar, para conquistar para a gente o perdão dos pecados, para que nós possamos, então, alcançar essa santidade que Deus nos propõe. Porque, dependendo só da gente, né, sem ter um caminho para seguir, a gente não ia dar conta de fazer aquilo que Deus espera de nós. Então, Jesus veio para conquistar para a gente a redenção dos nossos pecados, que nós pudéssemos, então, buscar para esse céu. E lá, no versículo 14, no finalzinho do 13, no início do 14, ele vem falar que nós fomos selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor de sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é aquele que vem, que nos consola, que nos conduz, que nos faz viver aquilo que Jesus veio e nos revelou. Então nós, né, que a cada dia nos tornamos cada vez mais conhecedores do Evangelho, nós temos então a ajuda do Espírito Santo para poder nos conduzir nesse caminho. Então, nós temos um Deus Pai, que é amor e que nos criou para alcançar o céu. Nós temos o Deus Filho, que veio e deu a vida por nós para perdoar os nossos pecados e nos permitir alcançar essa graça. E o Espírito Santo, que é quem nos conduz. Fazem coisas diferentes, né? E não deixam de ser Deus. Agora, o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz? Que é para complicar um pouquinho mais a cabeça da gente e ao mesmo tempo tentar esclarecer. A Trindade é una. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, e o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Então, a Trindade é una. Cada uma das três pessoas é a substância, a essência ou a natureza divina. Então, um é o outro. Um é aquilo que é o outro, né? Deus Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Agora, né, as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, aquele que é o Filho não é o Pai, e nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. Aqui é colocado mais uma citação. É o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. Santo Agostinho, ele deu assim uma explicação que talvez seja assim, um pouquinho
o amante, Deus Filho como o amado e Deus Espírito Santo como o amor. Então, ou seja, se eu sou amante, eu tenho que amar alguém, alguma coisa. Então, eu amo a Lígia. A Lígia, para ela ser amada, ela tem que ter alguém que a ame. Então, eu. Licença, tá? Então, eu. E para eu amar a Lígia e a Lígia ser amada por mim, tem que haver o amor, né? Então, é uma coisa que é ligada. Não tem como a gente separar. E são coisas diferentes. E uma só ao mesmo tempo. E aqui diz que as pessoas de vila são relativas umas às outras. O Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai e todo inteiro no... Como é? Ufa! Está dando mal já? O Pai está todo inteiro no Filho e todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. Mas quando a gente adora um, quando a gente glorifica um, a gente está ao mesmo tempo glorificando os três. Porque um está no outro. E... eu estou bonitinho, olha, pensando naquilo que Santo Agostinho disse. No ano de 2009, nessa mesma data da celebração da Santíssima Trindade, o Papa Bento XVI disse uma frase bem assim: que a maior prova de que somos feitos à imagem da Trindade é que somente o amor nos faz felizes, pois vivemos para amar e ser amados. Isso uma vez a gente acreditando que Deus é amor, o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. E aí, acreditando então que Deus é um em três pessoas, que Ele é amor e que a gente deve acreditar nesse amor. Ontem eu estava vendo um videozinho do Padre Paulo Ricardo, bastante gente que conhece, pessoal que ainda não ouviu falar, ou que nunca leu ou ouviu alguma coisa a respeito, procura lá no Google depois, Padre Paulo Ricardo. Como diria o meu primo Javan, um carequinha assim de óculos, dentinho pra frente, aí vocês vão saber que é ele, tá? Ele é um cara que a gente tem aprendido muito com ele. E ele estava comentando um pouco a respeito do Evangelho de hoje. Quem já foi aí, você conhece, as meninas, o pessoal que ainda não foi. O Evangelho é João 3, do 16 ao 18. Se vocês quiserem ler. João 3, do 16 ao 18. Aí tem que pôr. Tem, mas peraí. Tô no 7 lá. Me perdi. Aí voltou, 6 minutos passou. Peraí. Põe depois. Pronto. 16 a 18. Então tá. Amém? Todo mundo achou? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Deus amou o mundo de forma que deu o único Filho que Ele tinha para nós. Deus ama o mundo. E naquele momento, Nicodemos chegou para Jesus todo cheio de medo, para conversar com Jesus no meio da noite. Então ele foi na escuridão. E Jesus então revela para ele
essa palavra e Jesus leva a luz para Nicodemos naquela noite, assim como Ele traz a luz para nós. Que Deus é amor, mas que nós precisamos acreditar nesse amor. O padre comentou ainda que Deus revelou aos anjos que Ele os amava, que Ele era o amor. E grande parte dos anjos acreditaram, mas que alguns não creram, ficaram com a dúvida, tiveram dúvida. E Satanás não conheceu a verdade do amor de Deus. E nós queremos conhecer essa verdade e acreditar nessa verdade. Por mais difícil às vezes que seja, a gente tem que realmente crer com os olhos da fé, literalmente. Acreditar naquilo que a gente não vê. E não é fácil às vezes a gente acreditar numa coisa. Eu acredito que a blusa da Lígia é branca, porque eu estou vendo que é branca. E se eu não enxergasse? Alguém dissesse para mim, a Lígia está hoje com uma blusa branca. Se eu ficasse, será que é branca mesmo? Pode ser verde, azul, amarela. Vai de você acreditar se é verde ou se é branca. Agora, por nós mesmos, talvez seja difícil. Mas a gente tem alguém para ajudar. Eu queria perguntar uma coisa agora. Ricardo, João Paulo, o Júlio, o pessoal que conhece, assim, estudou um pouquinho mais a palavra. Porque eu não parei para pensar em tudo, mas o que me veio na cabeça foram 2 momentos em que na Bíblia se fala de Deus, se mostra Deus Pai, Filho e Espírito Santo diante de alguém assim. Se alguém se lembra de algo a mais, para não deixar eu mentir aqui. Vocês não precisam pegar, mas lá em Lucas 3, 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. Palavra da salvação. Glória a Deus. Então, João Batista estava lá com o bonito no rio, estava na presença de Jesus. Desceu o Espírito Santo e ele ouviu Deus falar do céu. João Batista teve uma experiência com Deus Pai, Filho e Espírito Santo numa única cena, certo? Tem mais alguém que viveu uma experiência com Deus nas 3 pessoas ao mesmo tempo? Além dessa que vocês lembraram, tem mais alguma? Porque João Batista ele viveu uma experiência com Deus Trino, mas foi uma experiência que era direcionada a quem? Era direcionada a Ele. Era direcionada a Jesus. Mas tem uma pessoa que teve uma experiência com Deus na Trindade de uma vez. E foi para ela. Essa aqui, vocês não precisam pegar. É uma palavra que todo mundo já bem conhece. Está lá em Lucas 1, do 28 ao 35. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo.
Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Essa frase, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, é o anjo já trazendo aquilo que Deus tinha para Nossa Senhora. Era Deus ali. Não precisa ter medo, porque fui eu que quis assim. E ela concebeu naquele momento do Espírito Santo, Jesus. Nossa Senhora teve um momento de pura intimidade, aquela que foi a escolhida, a filha predileta de Deus. Pensem bem quantas mulheres viveram antes desse momento acontecer. Desde o pecado original até o momento que Maria concebeu Jesus. Quantas mulheres viveram? Porque desde que o pecado aconteceu, que a humanidade já precisava ser salva novamente. Então, desde lá que se esperava, que algo acontecesse. E Nossa Senhora foi a favorita, a escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, e isso por meio do Espírito Santo. Então agora, eu queria convidar vocês a ficarem de pé. E vamos repetir 3 vezes em honra a essa Santíssima Trindade. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos repetir 3 vezes? Então, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos rezar um creio então agora? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos um pouquinho e vamos pedir então para a mãe que ela interceda junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ela que é tão íntima de Deus, para que ela possa estar intercedendo que nós, na nossa miséria, nós possamos estar buscando sempre mais aumentar a nossa fé, para que nós possamos alcançar aquilo que nos foi prometido, que nós saibamos buscar o auxílio do Espírito Santo, nos arrepender dos nossos pecados, para que nós sejamos salvos, que nós alcancemos a santidade, para poder ir para o céu.
Na certeza que nesta manhã nós